Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ações que a gente toma que afetam as pessoas à nossa volta. A gente precisa entender 3 características de uma ação moral. A primeira é a consciência. Toda atitude tomada só é moral se o sujeito da ação sabe o que ele está fazendo, tem consciência do que ele está fazendo. A segunda é a intenção. Toda atitude tomada só é moral se ela tiver sido feita intencionalmente, não só por reação ou por obrigação, mas de forma intencional. E a responsabilidade, a terceiro tópico é a responsabilidade. Toda atitude só é moral se ela for compromissada com a comunidade em que vivemos, ou seja, se ela tem responsabilidade. Então, esse ato moral aí deve ser aquele que, pelo que a gente responde, tem responsabilidade pelas suas ações, consciência dos seus atos e intenção dos seus atos. Na filosofia, a palavra que resume esses tópicos é o dever. O dever é uma obrigação que não é nos imposta externamente, mas sim é escolhida por viver para as pessoas moralmente à nossa volta. Então, para o senso comum, liberdade e dever são opostos, né? Que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero e o dever é o que me corta. Mas a gente tem que entender que o dever é o resultado da liberdade. Eu ajo conscientemente, eu ajo livremente, eu sou livre, eu sou em comunidade porque eu tenho o dever de cumprir com o que eu quero. E à medida que a gente vai crescendo e se tornando adulto, passa muita coisa na nossa cabeça. Afinal, o que eu quero? O que eu sou? Essa questão aí, ela também aborda a parte moral. O ser humano, ele é capaz de pensar, de refletir, de projetar os acontecimentos, os resultados que ele quer na sua vida. Então, a gente planeja viagem, planeja faculdade, planeja tudo. E essa ação moral aí, além de ser um ato voluntário, ou seja, é livre, é uma opção livre, também tem que andar com certas regras e normas que a gente tem em sociedade. Então, a gente entende aí que a vontade e o desejo, elas andam juntos, mas não se comportam da mesma maneira. A gente pode entender o desejo como aquilo que chega na nossa mente de forma rápida. Eu sinto um cheiro e eu quero comer. Eu vejo um brinquedo e eu quero ter. Eu gosto da minha mãe e quero ficar o tempo inteiro com ela. Esses são os impulsos que a gente tem. E a vontade, ela pode parecer, mas ela é uma reflexão que pode se manifestar ali dependendo da consequência das ações. Então, se tá com fome e algo no forno, a gente precisa esperar que o bolo fique pronto para que a gente coma. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que o desejo ele se manifesta sem controle e a vontade não, a vontade ela é controlada. Assim, todo mundo que resolve agir de forma moral, ou seja, é moral, uma pessoa moral, ela tem a sua racionalidade acima. Então, ela não pensa apenas nos instintos, ela controla o seu impulso para agir de maneira moral. Então, esse é um dos fatores que garante a sobrevivência da sociedade. E essa sociedade que eu trato da sobrevivência é a sociedade do convívio, em que as pessoas, por mais que sejam diferentes, tenham personalidades, culturas diferentes, elas têm que lidar com 2 esferas, a pública e a privada. Se eu quero ouvir música no meu quarto alto e tudo mais, pode ser moralmente correto se não incomodar os vizinhos. Ao mesmo tempo que ouvir música sem fone de ouvido, pode incomodar alguém. Então, viver em sociedade é saber a diferença entre moral para preservar a sua liberdade, tanto os deveres que você tem, quanto os seus direitos e os direitos e deveres do outro. Então, esse exercício diário aí de convivência, por isso que a gente fala tanto de moral, porque a gente acaba caindo nas garras de que a gente vai ter que conviver um com o outro. Não esqueçam de fazer a atividade, um beijo e até a próxima. Tchau!